Um CEO pai solteiro contrata acidentalmente a professora de música errada para a filha. Ele descobre que ela é uma mãe solteira que enfrenta dificuldades. O telefone tocou exatamente quando Marco Silva clicava no último slide da sua apresentação aos investidores. A sua assistente olhou para o ecrã, franziu a testa e entregou-lhe o aparelho. Um olhar para o identificador de chamadas fez-lhe o estômago revirar. Era a escola da Lúcia. 2 minutos depois, a cadeira de Marco estava vazia. A sala de reuniões atrás dele desapareceu da sua mente enquanto ele corria pela recepção com as chaves do carro já na mão. Na escola primária encontrou Lúcia, encolhida no gabinete da enfermeira, a segurar o seu ursinho de peluche desbotado. A respiração dela era superficial, os olhos vermelhos e inchados. Ela teve um ataque de pânico durante o recreio, explicou a psicóloga gentilmente. Algumas crianças perguntaram-lhe por que é que nunca fala da mãe. Marco agachou-se ao lado da filha, afastando uma madeixa de cabelo loiro do seu rosto. "Estou aqui", sussurrou ele. "O pai está aqui." Naquela noite a casa dos Silva, com as suas linhas limpas, pisos de mármore frio e móveis intocados, parecia mais uma galeria do que um lugar onde uma criança pudesse recuperar. Marco demorou-se à porta do quarto da Lúcia, observando-a sentar-se em silêncio na cama. Ela apertava o seu ursinho, os olhos fixos no nada. "Ela precisa de mais do que apenas terapia", murmurou ele. A senhora Conceição. A sua governanta de longa data parou ao seu lado. Ela precisa de se sentir segura novamente. Marco assentiu. Música, talvez algo que ela não precise de explicar. A senhora Conceição tirou o telemóvel. "Conheço um centro de música. Vou organizar algo para amanhã." De manhã, uma aula foi marcada com Amélia Rebelo, uma professora de piano local conhecida por trabalhar com crianças ansiosas. A sua primeira sessão estava agendada para as 17h, mas às 16h30. Amélia enviou um e-mail apologético. A mãe tinha sido hospitalizada e ela não podia comparecer. A senhora Conceição, preocupada em ir buscar. Lúcia, há mais um dia tenso na escola, nunca verificou o e-mail. Quando chegaram a casa, ela estava focada em levar Lúcia para dentro, alimentá-la e acomodá-la. Olhou para o relógio e começou a preparar a sala de música sem saber que a aula tinha sido cancelada. Às 17h em ponto, a campainha tocou. Joana Alves. Estava na varanda, o cabelo despenteado pelo vento, as bochechas coradas pelo frio. Vestia um casaco escuro, uma mala preta a tiracolo e um saco de papel pardo na mão. "Uber Eats para os Silva?" perguntou ela incerta. A senhora Conceição atendeu um pouco atrapalhada. Olhou para Joana, pontual, bem vestida, com um sorriso suave e amável, e iluminou-se. "Deve ser a Amélia. Obrigada por vir com tão pouco tempo. Ela teve uma semana difícil." Joana piscou os olhos. "Na verdade, acho que ela está na sala do piano, no corredor, a primeira porta à direita." Antes que Joana pudesse explicar à senhora Conceição, já estava a desaparecer na cozinha, confusa, mas demasiado educada para protestar. Joana entrou. A casa era silenciosa e impecável, cada divisão mais elegante que a anterior. As suas botas rangiam no chão polido. O saco de papel estalava na sua mão. "O que estou eu a fazer?" Deu um passo hesitante para a sala do piano. A luz entrava por cortinas transparentes em paredes brancas e num piano de cauda brilhante. E no banco, uma menina sentava-se sozinha, abraçando um ursinho de peluche com a cabeça baixa. Joana hesitou, ainda incerta. Depois, ouviu o som, um soluço suave e engasgado. Lúcia não a notou de imediato. Estava encolhida, pequena e imóvel, como se estivesse a tentar desaparecer. Joana aproximou-se. "Lúcia,
Finalmente ergueu o olhar. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados. Você sabe? Perguntou ela com a voz trêmula. Você sabe tocar Brilha, Brilha, Estrelinha? Um nó subiu à garganta de Joana. Ela não tocava piano desde o primeiro ano da faculdade, antes de desistir para cuidar da mãe e do filho recém-nascido. Mas algo na voz de Lúcia, tão frágil, tão familiar, chamou-a. Acho que sim, disse ela gentilmente. Pousou o saco, deslizou para o banco e deixou os dedos pairarem sobre as teclas. Começou lentamente incerta, encontrando a melodia nota a nota. O seu toque era enferrujado, mas honesto. Lúcia. Observou atentamente os ombros relaxados e depois apenas um pouquinho sorriu. No andar de cima. Marco. Terminou a sua chamada e desceu para conhecer a nova professora. Ao chegar ao último degrau, parou. Havia uma estranha sentada ao lado da filha, não a Amélia, mas a Lúcia. Balançava suavemente e calma pacífica, os dedos a roçar as teclas ao lado da mulher, os olhos brilhantes. Passa-se, Marco. Permaneceu imóvel no corredor sem ser visto. Não falou, não interrompeu. Apenas ouviu. E pela primeira vez em muito tempo, a esperança rastejou silenciosamente para dentro da casa. Um pensamento cintilou no seu peito. Talvez esta fosse a pessoa certa mesmo, que tudo tivesse começado por engano. Joana saiu da casa dos Silva. E para o ar fresco da noite, o coração a bater. A porta fechou-se suavemente atrás dela, mas as notas de Brilha, Brilha, Estrelinha ainda ecoavam no seu peito. O que é que tinha acabado de acontecer? Ela tinha vindo entregar comida de alguma forma. Acabou num piano. Tocou uma canção de embalar e fez uma menina sorrir. Não uma menina qualquer. Uma menina que a governanta disse que não sorria há meses. Deveria ter parecido errado como um erro. Mas naquele quarto silencioso, com o rosto daquela criança manchado de lágrimas a transformar-se lentamente em alegria, não pareceu um erro de todo. Ainda assim, a culpa retorcia-se no seu estômago. Ela não era professora. Não era suposto estar ali, e se descobrissem e se pensassem que ela mentiu ao chegar à sua velha bicicleta. Joana olhou para trás. O brilho quente da janela derramava-se como algo de outra vida, um mundo seguro e estável que não lhe pertencia. Naquela noite, Joana sentou-se no chão de um pequeno apartamento T1, desarrumado num complexo de habitação provisória. O seu filho, Nuno, de 5 anos, dormia no sofá envolto num cobertor de dinossauros gasto. Ela olhava para o telemóvel. Mais um e-mail de rejeição. Um trabalho de limpeza de que precisava desesperadamente. Perdido. O aluguer estava atrasado. As contas de serviços públicos estavam nos avisos finais. Os turnos de entrega de amanhã ajudariam, mas não o suficiente. Nem de perto o suficiente. Ela lembrou-se das palavras da governanta quando saiu. Amanhã, à mesma hora, a Lúcia adoraria vê-la novamente. Joana tinha acenado com a cabeça sem saber o que dizer. Agora, no silêncio do seu apartamento escuro, ela sussurrou. Só mais uma aula para a menina. Sim, mas talvez também para mim. No dia seguinte, às 17h em ponto, ela estava novamente em casa dos Cash Silva. O seu casaco estava arrumado, o cabelo puxado para trás, as mãos limpas. Passou a manhã a repassar escalas de piano na sua cabeça, revendo cada pedaço de teoria musical da faculdade de que se lembrava. A Senhora Conceição abriu a porta com um sorriso caloroso. Entre querida, a Lúcia esteve ao piano toda a tarde à espera. A sala de música estava tão polida e bonita como antes. Paredes brancas, chão brilhante, a luz suave a tocar o piano vertical Steinway perto da janela. Joana parou por um momento, deixando a sensação surreal envolvê-la. Ela não pertencia ali, mas entrou de qualquer maneira. Lúcia já estava no banco com as pernas a balançar. Ergueu o olhar ilegível por um instante, depois deu a Joana
um pequeno aceno. Podemos aprender uma música nova? Perguntou ela. Joana sorriu gentilmente. Conheço uma especial, mas deixa-me contar-te uma história primeiro. Lúcia inclinou-se curiosa. A minha mãe costumava cantar isto para mim quando eu tinha medo de trovoadas, disse Joana. Ela não era uma grande cantora na verdade, era bem terrível, acrescentou com uma pequena risada. Mas eu acreditava que a voz dela podia afastar os raios. Ela colocou os dedos nas teclas e começou a tocar lentamente e hesitantemente, mas com sentimento, uma melodia da infância imperfeita, mas sincera. Lúcia ouvia com os olhos suaves. Os seus dedos moveram-se pelo banco em direção aos de Joana. Finalmente, ela estendeu a mão e tocou gentilmente a dela. Eu gosto, sussurrou ela, mesmo que não seja perfeita. O peito de Joana apertou a garganta grossa de emoção. Do corredor, Marco estava em silêncio com a caneca de café na mão. Tinha vindo verificar a nova professora, mas parou de repente. Pela porta aberta, viu Lúcia, sentada mais perto do que nunca da mulher com o cabelo dourado, os seus ombros quase se tocavam. A cabeça de Lúcia inclinava-se para ela totalmente presente, totalmente calma. Ela parecia segura. Marco sentou-se lentamente nas escadas, o café esquecido. Ele ouviu a melodia trêmula um pouco incerta, mas que enchia a casa com algo que há muito faltava: calor-vida. A sua mandíbula relaxou, os ombros baixaram. Pela primeira vez em meses, os seus olhos suavizaram. E naquele momento, enquanto a canção desvanecia suavemente. Marco pensou. Talvez a cura não tivesse de começar com um terapeuta ou um plano de tratamento, talvez, só talvez tenha começado com a pessoa errada a aparecer na hora certa. Na sua terceira visita, Joana chegou com um pequeno recipiente embrulhado num pano de cozinha limpo. Lá dentro estavam biscoitos de aveia ligeiramente cozidos demais, feitos com o resto da sua farinha e açúcar moldados por mãos cuidadosas e esperança silenciosa. Ah, Senhora Conceição, cumprimentou-a com um aceno caloroso. Ela está ao piano desde o meio-dia à espera. Joana entrou silenciosamente na sala de música. Lúcia ergueu o olhar, os olhos a iluminarem-se ao vê-la. Trouxe algo, disse Joana, suavemente colocando o recipiente na janela. Disseste-me que os biscoitos da loja cheiram estranho. Estes não vêm de uma loja. Lúcia abriu a tampa e cheirou. Cheiram a canela, sussurrou ela. Depois, apertando o recipiente ao peito, sorriu. Cheiram a casa. Sentaram-se ao piano sem uma palavra. Sem plano de aula, sem escalas de aquecimento, apenas presentes. Os dedos de Lúcia vagueavam pelas teclas incertos, mas procurando. Joana observou depois, juntou-se gentilmente, adicionando uma harmonia suave, não guiando, mas seguindo. Tive um sonho ontem à noite, disse Lúcia, de repente. A mãe estava a chamar-me, mas estava no nevoeiro, e depois desapareceu de novo. E as mãos de Joana pararam. Ela olhou para a menina ao seu lado com o coração apertado. E se fizéssemos uma canção para esse sonho? Perguntou ela, mas que a tornasse mais segura, mais suave, uma versão onde a mãe ficasse. Os olhos de Lúcia procuraram os dela. Com que nota começarias? Perguntou Joana. A menina pressionou o dó central, e a partir dessa nota algo começou. Lúcia tentou outra, depois outra, desajeitada e lenta, mas crua e honesta. Joana rabiscou as notas no verso de um recibo de compras. Elas construíram a canção juntas, uma canção de embalar de memória e saudade. Quando terminaram, Lúcia sussurrou: chama-se Sonho Seguro. Depois pegou numa folha de papel e começou a desenhar com marcadores roxos e traços rápidos. Uma menina estava na escuridão, o nevoeiro a rodopiar, e ao seu lado, a segurar-lhe a mão, estava uma figura alta com longos cabelos dourados. Na parte inferior, Lúcia escreveu em letras irregulares:
Dona Joana, mantém-me segura no nevoeiro. Ela estendeu-o orgulhosamente. Podemos pendurar aqui. Joana assentiu, a garganta demasiado apertada para falar. Colaram-no ao lado do piano e fora da porta. Marco estava em silêncio a observar. Tinha descido para pegar num contrato do armário e parara ao som da voz de Lúcia. Agora ele olhava para o desenho. Não se moveu por muito tempo. O sorriso da filha, desprotegido e cheio de luz, era algo que ele não via desde que o Carolinas morrera. Deveria tê-lo preenchido com paz. Em vez disso, preencheu-o com algo mais. Uma estranha mistura de admiração e medo. Admiração pelo quê? Joana tinha feito por ter alcançado. Lúcia, onde a terapia, a estrutura e até os seus próprios braços tinham falhado. Medo porque pela primeira vez em anos percebeu que a cura de Lúcia poderia não vir dele. Ele tinha trabalhado tanto para ser tudo para ela, mãe, pai, protetor. E agora esta mulher, esta estranha acidental, tinha se infiltrado na parte mais frágil do mundo de Lúcia e feito de lá a sua casa. Marco queria confiar nisso, queria acreditar que estava tudo bem, mas o seu coração apertava ao pensar no que aconteceria se Joana partisse, se ela desaparecesse, como Carolina Kitanahi tinha feito. Ele afastou-se da porta e fechou os olhos, depois abriu-os novamente. Dentro do quarto, Lúcia riu suavemente enquanto Joana tocava a nota final de Sonho Seguro. Ecoava terna e inacabada como algo que tinha acabado de começar. A chuva batia suavemente no para-brisas enquanto Marco entrava na fila de recolha da escola. O céu estava baixo e cinzento, desfocando o mundo em silhuetas suaves. Ele avistou Lúcia, sob o toldo, a sua pequena figura envolta num impermeável azul. Ao seu lado estava Joana, encharcada dos joelhos para baixo, o seu casaco fino, sem hipóteses contra o aguaceiro. Marco inclinou-se no carro e abriu a porta do passageiro. Entra, disse ele gentilmente. Joana hesitou. Estou encharcada. Tenho bancos de couro, disse ele com um sorriso cansado. Eles sobreviverão. Ela entrou tirando-a na água das mãos. Lúcia deslizou para o banco de trás, já imersa no seu bloco de desenho. Eles seguiram em quase silêncio. Não era desconfortável, parecia compreensão. Marco baixou o rádio. O motor zumbia. A chuva caía suavemente. Obrigada por ficar com ela, disse ele. Não me importei. Ela pediu-me, respondeu. Joana. Marco acenou os dedos, apertando ligeiramente o volante. Depois de uma pausa, ele falou novamente. O nome da minha mulher era Carolina. Era a enfermeira corajosa teimosa. Ele suspirou brevemente. Engravidou do nosso segundo filho um menino. Houve complicações, mas ela continuou a trabalhar. Dizia que as pessoas precisavam dela. Sorriu durante tudo até ao fim. Ele ficou em silêncio por um momento, depois ligou o pisca. Eu não vi. Os sinais, a forma como ela parou de me olhar nos olhos. Pensei que estava a ajudar, mantendo as nossas vidas unidas, construindo algo para nós. A sua voz afinou. Ela deu à luz às 30 semanas. O nosso filho não sobreviveu. Ela faleceu 3 dias depois. Coágulo sanguíneo, mas a depressão essa veio primeiro. O silêncio que se seguiu não era vazio. Estava cheio. O tipo de silêncio que guardava a dor suavemente. Sinto muito, disse. Joana. Marco. Deu um pequeno aceno. Não falo muito dela, mas contigo parece mais fácil. Eu sei o que é carregar demais, disse Joana. Ele olhou para ela. A minha mãe teve um AVC quando eu tinha 20 anos. Desisti da faculdade da escola de música para cuidar dela. Mal tinha terminado o primeiro ano. E o seu filho, Nuno, tem 5 anos, TDAH, emocionalmente intenso, brilhante como o sol, mas alguns dias mal consigo aguentar. Ela sorriu fracamente. O pai dele nunca esteve presente.
Marcos estudou o rosto dela não com pena, mas com um respeito silencioso. Depois virou-se de novo para a estrada. Enquanto eles entravam na garagem, a chuva começou a abrandar. A casa brilhava suavemente através do nevoeiro. Ele deixou o motor a trabalhar. Ela teria gostado de ti, disse ele de repente. Quem da Carolina? Joanna baixou o olhar. Tu não me conheces realmente. Talvez não, mas a que Lúcia conhece, e eu confio nos instintos dela mais do que na maioria dos adultos. Sentaram-se em silêncio novamente, o tipo de silêncio que parecia uma respiração retida por demasiado tempo. No início da semana, Joanna tinha vislumbrado uma fotografia dentro da casa. Carolina, a sorrir, a segurar a bebê. Lúcia. Havia bondade nos seus olhos do tipo que perdurava. Se eu fosse ela, a Lúcia, aceitar-me-ia. O pensamento flutuou em Joanna, como o vento nas árvores. Marco estendeu a mão e desligou o motor. A quietude no carro era profunda. Não acho que a música cure, disse ele calmamente. Não completamente, não da forma como as pessoas pensam. Joanna-chan virou-se para ele à espera. Mas talvez, continuou ele, é o primeiro fio, um caminho de volta, um som que nos lembra que ainda estamos aqui juntos. Gotas de chuva deslizavam pelo para-brisas como notas em movimento lento. Depois do banco de trás, a voz suave de Lúcia me interrompeu. Pai, podemos tocar a música nova outra vez mais tarde. Marco olhou para Joanna. Sim, querida, disse ele. Vamos tocar. A neve tinha começado a cair no início daquela manhã. Flocos suaves e silenciosos a cobrir as ruas de branco. Quando Marco olhou pela janela do seu escritório naquela tarde, o caminho da frente já estava escorregadio, o ar cinzento e cortante. Ele estava com o café na mão, observando distraidamente o fim da entrada da garagem quando a viu. Joanna. Ela estava a subir na sua bicicleta, luvas gastas, o casaco apertado contra o vento. As rodas cambaleavam ligeiramente na rua gelada, os ombros encolhidos pelo esforço, enquanto pedalava a sua silhueta a diminuir contra o borrão da neve que caía. As sobrancelhas de Marco franziram-se. Algo naquela imagem permaneceu com ele. Mais tarde naquela noite, enquanto Lúcia dormia e a casa estava silenciosa, ele deu por si na cozinha com a senhora Conceição. Ela foi de bicicleta? Perguntou ele casualmente. A mulher mais velha deu um aceno hesitante. Ela vai sempre, não conduz, mora algures na zona antiga e social da cidade. Marco conhecia o lugar. Habitação provisória, apartamentos T1 mal aquecidos, maioritariamente ocupados por mães solteiras e famílias com dificuldades financeiras. Ele não disse mais nada naquela noite, mas quando todos foram para a cama, sentou-se ao seu portátil e digitou. Não demorou muito a encontrar o que precisava. Na manhã seguinte, ele contactou um centro de apoio local que atendia pais solteiros de baixos rendimentos. Ele organizou uma doação discreta, 3 meses de apoio ao aluguer para uma residente chamada Joanna Alves. Sem alarde, sem nomes. Pediu-lhes para incluir uma pequena nota impressa em papel simples. Você deu à minha filha algo que nenhuma escola ou médico conseguiu. Você fê-la sentir-se segura. Isso vale tudo. Ele não assinou. 3 dias depois, Joanna chegou à casa tarde. Marco tinha acabado de terminar uma chamada quando ouviu a porta abrir e os passos rápidos no corredor. A senhora Conceição chamou-o. Ela está aqui. Mas algo parecia estranho. Marco desceu para encontrar Joanna de pé na entrada. As suas bochechas coradas, o cabelo úmido de suor e neve derretida. A respiração ainda irregular, as mãos a tremer ligeiramente enquanto tirava as luvas. Lamento, sussurrou ela. Eu não queria faltar hoje. É que o meu filho, ele teve uma manhã difícil. Não me largava e eu não conseguia encontrar ninguém para tomar conta dele. Marco deu um passo em frente. Está tudo bem, disse ele suavemente. Estás aqui. Joanna
Baixou o olhar. Devia ter ligado. Eu sei, é que... Eu não queria que a Lúcia pensasse que eu a deixei. Parecia estar a preparar-se para a desilusão, para o julgamento, para aquele aperto de mandíbula que as pessoas davam quando decidiam que eras mais um problema do que valia a pena. Mas nunca veio. Em vez disso... Marco entrou na cozinha. Um momento depois voltou com uma caneca de chá quente, o vapor a enrolar-se da sua superfície. Ele colocou-a nas mãos dela, sem uma palavra. Ela olhou para a caneca confusa no início. Depois, lentamente, os seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. Não sei o que estou a fazer na maioria dos dias, admitiu ela. Acordo e sigo em frente. Não tenho um plano. Não tenho um plano B. Apenas um menino que precisa de mim e 100 coisas que não consigo resolver. A sua voz falhou. O tom de Marco era baixo, quase um sussurro. Uma vez fiquei acordado 9 meses seguidos por um bebê que nunca chegou a casa. Joana olhou para ele bruscamente. O rosto de Bera Marco era ilegível, mas os seus olhos disseram-lhe tudo. Eu entendo, disse ele. Não tudo, mas o suficiente. Ela segurou o chá com mais força. Os seus lábios tremeram. Ninguém nunca me disse isso, sussurrou ela. Por um momento nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era diferente desta vez. Não pesado, não doloroso. Era o tipo de silêncio que diz, já não está sozinha. Da outra sala, o som fraco de Lúcia, a tocar uma melodia suave, chegou até eles. Joana limpou os olhos e exalou. Devo ir ter com ela, disse ela suavemente. Marco assentiu. Mas quando ela se virou, algo na maneira como ela andava, um pouco mais direita, um pouco mais firme, disse-lhe tudo o que precisava de saber. E quando ele subiu as escadas, abriu o seu portátil novamente e digitou outra doação anônima. Não porque ela pediu, mas porque ele tinha visto alguém escolher a bondade quando não tinha nada para dar, e esse tipo de coragem merecia ser correspondido com o mesmo. O e-mail chegou pouco depois do meio-dia de uma quarta-feira, a sua linha de assunto austera relativamente às aulas de piano da Lúcia. Marco levantou os olhos de um resumo de reunião, o coração a saltar. O seu assistente tinha solicitado a verificação de credenciais ao centro de música. Em anexo estava uma lista de instrutores designados nas últimas semanas. Marco deslizou para baixo. O nome de Amélia Rebelo aparecia ao lado do horário da sessão de Lúcia. Joana Alves não estava em parte alguma da lista. O seu pulso parou. A sala à sua volta parecia mais fria, mais silenciosa. Ele fechou o portátil com um clique suave, respirando como se o tivesse segurado por demasiado tempo. Mais tarde naquela tarde, Joana chegou à casa dos Silva, embrulhada num cachecol, as bochechas ligeiramente rosadas da garoa. Ela trazia consigo uma esperança silenciosa. Senhora Conceição, cumprimentou-a calorosamente, mas antes que ela pudesse chegar à sala do piano, Marco apareceu no corredor. Podemos falar um momento? Perguntou ele com a voz calma ponderada. O estômago de Joana apertou-se. Ela assentiu e seguiu-o para a sala de estar, passando pelos brilhantes pisos de madeira e pelos corredores silenciosos. Marco estava junto à janela, os braços relaxados, mas os olhos sérios. Virou-se para ela com um peso que ela sentiu imediatamente. Recebi uma mensagem hoje do centro, começou ele. Vi a lista de instrutores designados. O seu nome não estava lá. O peito de Joana apertou. Ela engoliu em seco. Eu não era suposto estar lá naquele dia, disse ela suavemente. Estava a entregar comida. A governanta pensou que eu era a nova professora. Tentei dizer-lhe, mas depois ouvi a Lúcia a chorar e fiquei. A sua voz falhou. Ela apertou as mãos. Nunca quis enganá-lo. Sim, eu precisava do dinheiro, mas nunca quis mentir. Devia ter dito algo antes. Sinto muito. Marco não respondeu de imediato.
Ele simplesmente manteve o olhar dela calmo, ponderado, à espera. O coração de Joana disparou. Por favor, não castigue as Lúcias por isto, sussurrou ela. Eu parto. Só por favor não tire isto dela. Ele nada disse e virou o rosto ligeiramente. O silêncio pressionou-o. Sinto muito mesmo, acrescentou ela, a voz a tremer. Ela virou-se para a porta, pronta para partir. Mas naquele momento a voz de Kino Lúcia ressoou pequena, mas feroz. Não. Luciane apareceu na porta, as lágrimas a escorrer pelas bochechas, os punhos cerrados. Ela não me mentiu, gritou ela. Ela não mentiu. Não a mande embora. Se o fizer, ficarei em silêncio para sempre de novo. Joana paralisou atordoada. Marco dobrou a esquina assim que passa Lúcia. Correu e abraçou fortemente a cintura de Joana. Por favor, soluçou-se Lúcia. Não a tire daqui. Joana ajoelhou-se e abraçou Lúcia, balançando ligeiramente. A sua voz era um sussurro. Prometo que estarei sempre contigo, disse ela colocando uma mão sobre a de Lúcia. Mesmo aqui. Lúcia separou-se e correu para o piano. Ela subiu no banco, os dedos a tremer, e começou a tocar. A melodia era simples, hesitante e imperfeita, mas era dela. Carregava o nome, sussurrou ela, Sonho Seguro. A música pairou pela casa frágil e cheia de emoção. Marco estava na porta em silêncio a observar. O corpo de Lúcia tremia. As lágrimas batiam nas teclas, mas ela continuava a tocar. Naquele momento, algo dentro dele cedeu. Ele tinha estado tão focado na correção nas regras, no que era certo. Tinha perdido de vista o que Lúcia mais precisava: segurança, confiança, pertença. Ele observou a sua pequena figura ao piano, as notas a tremer entre as gotas de chuva que caíam na noite. A perda ecoou no seu peito profunda e crua. Mas por baixo havia algo mais suave, um desejo de proteger, de evitar essa perda novamente. Ele percebeu agora que Lúcia, na sua frágil coragem, lhe tinha dado o maior presente, a oportunidade de escolher a compaixão em vez da certeza. Pela primeira vez em anos, as lágrimas ameaçaram os seus olhos. E quando a última nota desvaneceu, ele deu um passo em frente. Os olhos de Lúcia moveram-se em direção a ele, divididos entre o medo e a esperança. Marco ainda não falou. Ele apenas ficou parado, deixando o silêncio estender-se, deixando a sua presença falar por si. Ele tinha razão no papel, mas estava errado no coração e agora escolheria de forma diferente. A sala de conferências zumbia com uma tensão silenciosa. Executivos remexiam em impressões e relatórios trimestrais, enquanto Marco estava sentado à cabeceira da mesa com os dedos juntos, os cotovelos levemente apoiados na madeira polida. Uma apresentação era exibida no ecrã à frente deles. Gráficos, diagramas, progresso. Palavras como otimização e projeções flutuavam no ar, mas Marco não estava a ouvir. Os seus olhos desviaram-se para o logótipo impresso no canto inferior de cada slide. Era algo que ele próprio tinha desenhado anos antes, quando a empresa era apenas um sonho. Mentes que curam corações honestos, 3 palavras simples. Naquela altura significavam tudo. Agora pareciam uma acusação silenciosa. Ele olhou para elas até a sala desaparecer. Depois, sem uma palavra, levantou-se. Marco, alguém chamou enquanto ele se movia em direção à porta. Preciso de sair, disse ele sem olhar para trás. Ele conduziu no trânsito leve as ruas cinzentas e ainda úmidas da chuva da manhã. Os seus pensamentos não eram altos, apenas constantes, pulsando como um batimento cardíaco. Ele nem tinha a certeza para onde ia até se encontrar a estacionar no parque de estacionamento da escola. Dentro do escritório da frente, uma professora com um rosto amável reconheceu-o imediatamente. Senhor Silva, sorriu ela. Acabou de perder a recolha. Não estou aqui pela Lúcia, respondeu ele gentilmente. Só precisava de perguntar sobre algo. O sorriso da professora suavizou-se.
Ela levou-o a uma parede onde estavam expostos projetos de alunos, desenhos coloridos e partituras cuidadosamente fixadas. Ela esteve a trabalhar nisto toda a semana, disse a professora apontando para uma partitura em particular. Intitulou-o ela mesma. Marco aproximou-se. O título manuscrito no topo dizia: A melodia errada que acertou as coisas. As pautas abaixo continham uma melodia simples, hesitante e irregular infantil. Mas o que lhe tirou o fôlego foi o desenho por baixo. Um esboço de um homem sentado num banco ao lado de uma mulher com longos cabelos esvoaçantes. Uma criança estava entre eles segurando as mãos de ambos. Não eram representações perfeitas, mas ele sabia quem eram. Era Lúcia. Era ele e era Joana. Ele engoliu em seco. Ela disse: é sobre encontrar o caminho de volta quando estamos perdidos, acrescentou a professora quase como um pensamento tardio. Disse-nos que é a sua canção mais segura. Marco olhou para o desenho por muito tempo. Depois agradeceu silenciosamente à professora, virou-se e voltou para o seu carro. No caminho para casa, ele deu por si a abrandar perto do centro de saúde comunitário, o mesmo que a sua empresa financiava em parte. Lá fora, através das grandes janelas, podia ver famílias sentadas na área de espera, crianças a colorir numa mesa baixa. E no canto, junto à janela, sentava-se uma menina com auscultadores sensoriais a desenhar silenciosamente com lápis de cera grossos. Ela balançava suavemente para a frente e para trás, cantarolando baixinho. A mãe dela estava sentada por perto, exausta, mas paciente, os olhos fixos em cada movimento da criança. Ninguém chamaria aquela mulher de qualificada. Ela não era uma terapeuta licenciada ou uma intervencionista treinada, mas estava presente. Estava a ouvir. E isso, Marco percebeu, era a diferença. Algumas pessoas curam através da especialização. Outras curam através do amor. Ele pensou em Joana. A sua paciência silenciosa, a forma como ouvia. Lúcia. Sem nunca tentar consertá-la. A forma como transformava a tristeza em canção, o medo em conforto. Pensou no desenho no título, a melodia errada que acertou as coisas. Às vezes a pessoa errada era a certa não por ter credenciais, mas por se importar. Ele pousou a mão no volante, exalou profundamente e ligou a ignição. Era hora de parar de escolher o que parecia certo e começar a escolher o que parecia certo. A rua estava silenciosa quando Marco está aí. Estacionou perto da pequena casa envelhecida. O sol estava baixo, lançando uma luz dourada sobre a tinta branca a descascar e o jardim em dificuldade na frente. Ele saiu do carro, as mãos a tremer não pela brisa, mas pela esperança. Enquanto subia os degraus rangentes, ouviu uma música fraca. Notas suaves e imperfeitas flutuavam de dentro como alguém a recordar uma canção outrora amada. Ele bateu levemente. Joana abriu a porta surpreendida. O cabelo estava solto, camisola gasta nos ombros, farinha nas mãos. Ela não falou. Marco olhou para além dela para a humilde sala de estar. Móveis desbotados, brinquedos espalhados e um piano de segunda mão riscado. Acima dele, um desenho a lápis de cera mostrava uma casinha com 3 figuras e as palavras: família é onde alguém ouve a música dentro de ti. Ele entrou. Ela deixou-o. Ao piano, Marco pousou a mão nas teclas e sentou-se. Não sei tocar, admitiu ele, mas esta é a primeira canção que a Lúcia me ensinou e a primeira que eu quis tocar para alguém. Ele começou as notas iniciais de Sonho Seguro. Era irregular, incerta, mas honesta. Cada nota carregava luto, perdão e algo novo. Amor. Lágrimas encheram os olhos de Joana. Ela deu um passo em frente e sentou-se ao lado dele, não para o guiar, apenas para ouvir. Quando a última nota desvaneceu, o silêncio preencheu o espaço entre eles. Não tinhas de vir, sussurrou ela. Eu sei, disse ele, mas tinha de vir.
Ele virou-se completamente para ela. Às vezes o coração simplesmente sabe onde pertence mesmo que demore algumas curvas erradas para lá chegar. Ela riu suavemente, as lágrimas caindo livremente. Não disseram mais nada, não precisavam. Dias depois, o centro comunitário local estava cheio de um murmúrio suave e do farfalhar de programas. Era o evento Canções do Coração, para o fundo Mentes que Curam. No palco, Lúcia estava sentada ao piano, as mãos em posição. Ao lado dela estava Nuno, a segurar um pandeiro, a sorrir nervosamente. Depois começaram a tocar a melodia errada que acertou as coisas. A música era simples, ligeiramente fora de ritmo, mas cheia de alma. A multidão ouvia a maioria sem saber quanta cura tinha sido colocada em cada nota. Nos bastidores, Marco e Joana assistiam juntos. Ela usava um vestido azul simples, o cabelo preso atrás das orelhas. Marco estendeu suavemente a mão, os dedos entrelaçados. Ele não disse, "Eu amo-te". Ainda não. Mas quando os seus olhos se encontraram, o silêncio entre eles foi suficiente. Como uma melodia que não precisava de palavras para ser compreendida. Obrigado por assistir a esta história de cura, segundas oportunidades e o poder silencioso do amor. Se esta história tocou o seu coração, por favor, subscreva Histórias que Mexem com a Alma para mais contos inspirados na vida real que nos lembram o que realmente importa. E se acredita em histórias que curam e elevam a alma, clique no botão Gosto para apoiar o nosso canal. Cada gosto, comentário e partilha ajuda-nos a trazer mais luz ao mundo. Até a próxima. Lembre-se, às vezes a melodia errada é exatamente o que faz tudo dar certo. Histórias que mexem com a alma, onde cada história toca uma alma.